Olá, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios sobre física no conceito de óptica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre câmera escura de orifício, trajetória retilínea da luz, a reflexão da luz e a câmera escura de um orifício, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro exercício, o que ele fala? Olha só. Um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmera escura. Então, lembrando, é sempre legal, em física principalmente, a gente desenhar aquilo que a gente está lendo, né? Com o objeto de definir a altura da árvore, o estudante posiciona a câmera de 20 centímetros. Então, a câmera, ela tem 20 centímetros, ok? A uma distância de 30 metros da árvore. Então, a gente tem uma distância de 30 metros da árvore. Se o tamanho da imagem obtida pelo instrumento foi de 10, então a imagem que apareceu dentro da câmera foi de 10 centímetros, eu quero saber a altura da árvore, ok? Então, olha só, o que a gente sabe, né? Que o comprimento da câmera escura, ela representa a distância, né? Essa aqui, da imagem formada até o orifício onde passa aqueles raios luminosos. Você lembra? É uma caixa e tem um orifício, aí entra a luz e ela se propaga aqui desse lado, ok? Qual que é a fórmula, então, que a gente sempre vai usar aqui em óptica? É o P sobre Pzinho, né? O sobre I. Então, vamos lá, vamos nomear isso aqui. O O, ele é o tamanho do objeto. O I é a imagem formada do objeto dentro da câmera, tá? O P é a distância do objeto. Sempre vai dar em metros esse aqui, tá? E o Pzinho é a distância entre a imagem e o orifício. O que é isso? É a distância da câmera, ok? Lembra, para fazer exercício de óptica, a gente sempre precisa deixar as coisas em metros, tá? Sempre. Tudo vai ficar em metros. Então, esse carinha que está em centímetro, a gente vai ter que transformar em metro, ele vai ficar o quê? 20 dá 0,20 e 10 dá 0,10, ok? Ótimo. Então, agora a gente só substitui, né? Então, vai ficar 30 sobre 0,20 igual ao objeto, que é a altura da árvore, que eu quero saber, sobre 0,10. E aí, a gente faz a equaçãozinha aqui. 0,20 vezes o O igual a 30 vezes 0,10. Se a gente passar o 0,20 dividindo, a gente vai encontrar 15 metros. Então, O é igual a 15 metros. Tudo bem? Letra B. Ótimo. Exercício 2, vamos lá. Uma câmera escura de orifício de profundidade 20 centímetros. Então, o que é 20 centímetros? A câmera. A câmera equivale a 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. Sempre precisa deixar em metros, tá? A fórmula, ela pede em metros. Então, possui em seu interior uma imagem de comprimento. Então, imagem 5 centímetros, que ela é 0,05 metros. Sabendo-se que o objeto que dá origem à imagem está posicionado a 10 metros do orifício, então a distância está 10 metros, nessa condição determine então vamos lá. O tamanho do objeto. Então eu quero saber o O de novo, né? Simples, fórmula, novamente. Então vai ficar 10 sobre 0,2 igual a O sobre 0,05. Fazendo essa equaçãozinha aqui, a gente vai ter 0,2O, estou fazendo em x, tá? A multiplicação. 10 vezes 0,05, passa dividindo. O O, então, é 2,5 metros. Tudo bem? Achamos o tamanho da imagem, aqui, o tamanho do objeto. 2,5 metros. Agora o B. O tamanho da imagem caso o mesmo objeto esteja localizado a 40 metros. Então, o que ele fez? Ele mudou a distância, né? Então, vamos lá, de novo na fórmula. Só que agora, ao invés do 10, vai ser 40. Então, 40, 0,2. A gente já tem o tamanho do objeto. E agora eu quero a imagem, né? O tamanho do objeto é esse do A.
Também, então, 40 vezes o I é igual a 2,5 vezes 0,2. Então, o I vai ser igual a 1,25 centímetros. Se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar I igual a 0,0125 metros. Mas aí a gente transforma em centímetros, tá? Ó, a resposta 1,25 centímetros. Ok? Ótimo. Exercício 3. Ao observar a imagem formada, então olha só, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Então, ao observar a imagem formada em uma câmera de orifício, um estudante anotou uma planilha que o tamanho da mesma era 8 centímetros. Então, olha só, ele não deu o tamanho da câmera, ele não deu a distância, ele não deu nada. Ele só deu que a imagem, nesse primeiro caso, vamos separar por caso, tá? A imagem nesse primeiro caso, ela foi de 8 centímetros. Lembrando que 8 centímetros é 0,08 metros, ok? Ótimo. Aí ele coloca assim, depois, num segundo caso, ele afastou a câmera 20 metros da posição original, fez uma nova observação e anotou na sua planilha agora o I valendo 6 centímetros, que isso é 0,06 metros. Olha só, ele colocou aqui, afastando-se 20 metros da posição original. O que isso significa? A posição original desse aqui, então, a gente agora sabe, né? É um X. Então, a gente sabe que a distância vai ser X do original. Quando ele fez o segundo caso, a distância, ela se tornou X mais 20, né? Porque ele colocou, afastando-se 20. Tá, Pro, mas e aí? Se a gente pegar a fórmula, vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar. P, Pzinho, O, I. A gente tem o P, então aqui vai ser o X. A gente não tem o O, a gente não tem o Pzinho, mas a gente tem o tamanho da imagem. Ok. E nesse caso aqui? Nesse caso eu também só vou ter isso aqui. Mas olha só que interessante, esses dois, eles fazem parte de um mesmo conceito. Os dois falam sobre distância e os dois falam sobre imagem. Então, a gente pode igualar, tá? Então, como a gente vai igualar isso? A gente vai fazer a cruz, então nós vamos multiplicar em cruz, vai ficar x, 0,08x, igual a x mais 20, entre parênteses, né? Multiplicado por tudo isso aqui. Tem que pôr entre parênteses porque é uma distributiva, tá? Aplicando a distributiva, a gente vai ter 0,06x mais 1,2, ok? Passa esse carinha para cá, a gente vai sobrar 0,02x igual 1,2. Pega o 0,02 e divide por 1,2, a gente vai achar o x igual a 60. Então, o original, no caso original, no primeiro é a pergunta, olha só, determine respectivamente a primeira posição, vai ser 60, porque o x é igual a 60, e a segunda posição. A segunda posição é x mais 20, então 60 mais 20 vai dar 80 metros. Tudo bem? Encontramos as respostas. Ótimo. Exercício 4. Em um dia ensolarado, um atleta de 1,80 m, então vamos lá, lembra, desenha sempre, tá? Um atleta de 1,80 m, então esse carinha aqui ele tem 1,80 m, e um poste de iluminação, um atleta de 1,80 m, um poste de iluminação em um jardim, projeta uma sombra, olha lá, então os dois estão projetando uma sombra, respectivamente, 4,5 metros o jovem e 15 metros o poste. Determine a altura do poste. É a mesma coisa que eu falei ali em cima, né? A gente está falando de duas grandezas iguais, altura com altura e sombra com sombra. Uma observação, tá? Como a luz ela se propaga em linha reta, ao encontrar um objeto ou uma pessoa que não esteja transparente, claro, este vai oferecer esse bloqueio. Então, criando uma região de luz que não atinge, né? Aí a gente chama esse lugar de sombra, tá bom? Isso é a sombra. Então, é a falta de luz nesse lugar. Então, vamos lá, vamos pegar essa igualdade. Então, a gente pode fazer que a altura do poste sobre a altura do homem, né? Vamos escrever um homem, é igual à sombra do poste sobre a sombra do homem. Concorda? Ótimo. A altura do poste é que eu quero.
A altura do homem eu tenho, tudo já tá em metro, então eu posso deixar. A sombra do poste eu tenho 15 e a do homem 4,5. Aplica a cruz de novo, então vai ficar 4,5H igual a 15 vezes 1,8. Então, vai ficar H igual a, faz a multiplicação, depois passa o 4,5 dividindo, o H vai dar 6 metros. Ok? Então, essa é a altura do poste. Determine a altura do poste, 6 metros. Perfeito. Exercício 5. Um estudante coloca uma caneta de comprimento 15 centímetros na frente de uma câmera escura de orifício. Olha lá, então. O objeto aqui, ele tem 15 centímetros, tá? A câmera escura, ela tem 20 centímetros. A distância, ele tem 0,5 metros, ok? Determine nessa condição o comprimento da imagem no fundo da câmera. Então, olha só, vamos lá. Eu quero aqui agora o izinho, né? Então, como que a gente vai calcular? De novo, P, Pzinho, O, I. A gente tem, então, o O tem que transformar, né? Então, aqui é 0,15 metros. Aqui, 0,2 metros. E aqui já está em metros. Então, vai ficar 0,5 sobre 0,2 igual 0,15 sobre o I. Também vamos fazer, então, 0,5i igual a 0,15 vezes 0,2. E vai ser igual a 0,06 metros. Aí você pode transformar para centímetros, né? Porque ele quer saber a imagem. A imagem dentro da câmara sempre vai estar em centímetro, porque ela é bem menor, tá? Ok, então a resposta é 6 centímetros. Ok? Ótimo. 6. Através de um espelho plano, retrovisor de um veículo, então vamos lá, vamos fazer esse retrovisor aí. O motorista ele observa que o veículo que está atrás dele, como imagem, né? Essa é a imagem lá de dentro da câmera. Tá assim, ó, sorria. Tá escrito assim. Esquematize a situação e escreva a forma que a palavra está escrita. Aqui não tem muito o que esquematizar, a gente vai explicar a partir do conceito que a gente conhece de câmera, tá? Então, olha só, a resposta correta aqui, o que está escrito no carro, é Airus. É o sorria de trás para frente. Por quê? Vamos lá, vamos entender. O espelho, vocês já sabem, que ele repete a imagem idêntica o que é graças à reflexão, né? Então, se você visualiza ela em um ângulo à frente, a palavra precisa estar ao contrário, por exemplo, né? Não sei se vocês já viram, mas nas ambulâncias, a parte da frente dela, ambulância está escrito ao contrário, porque aí a gente consegue ver no nosso retrovisor a ambulância certa, tá? E aí é por isso, né? Para a gente conseguir entender. Então, você precisa explicar isso, porque o espelho ele reflete a imagem que é idêntica, graças ao conceito de reflexão. Ok? Ótimo. 6 de novo, 7, né? Mas vamos lá. Uma pessoa, ela se coloca à frente de uma câmera escura, a 2 metros do orifício. Então, ela está numa distância de 2 metros, ok? E a sua imagem que se forma no fundo tem 6 centímetros. Então, a imagem tem 6 centímetros. Isso equivale a 0,06 metros. Já vamos colocando. Para que ela tenha 4 centímetros de altura, então, olha só, ela quer agora que ela tenha 4 centímetros de altura. Em relação a... Ah, tá. Essa pessoa, em relação à câmera, deve... Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem a distância e a gente tem a imagem que ela pega numa distância 2, né? Então, o que a gente pode fazer? Olha só. De novo, aquele mesmo conceito lá de cima. Então, eu tenho aqui 2 metros e tenho uma imagem de 0,06. E eu tenho um X, que eu não sei, com uma imagem de 0,04. A gente pode igualar de novo. Então, vamos fazer essa multiplicação e vamos igualar. Então, vai ficar
2,0,012 vai dar 0,12. Aqui vai dar 0,04 vezes o x, tá? O 0,04 a gente passa dividindo, então a gente vai ter que x é igual a 3 metros. Mas olha só, o x aqui é igual a 3 metros, mas presta muita atenção na interpretação. Ele está falando que uma pessoa, quando ela está a 2 metros do orifício, ela projeta 6 centímetros. Quando ela quer 4 centímetros projetado, quanto ela tem que andar? Ela tem que andar 3. Mas a pergunta é, essa pessoa em relação à câmera deve, então, para atingir o 4 centímetros, essa pessoa ela deve o quê? Afastar-se mais 1 metro, porque aí ela chega nos 3 metros que ela precisa ter para poder aparecer 4 centímetros. Tudo bem? Então, preste muita atenção na interpretação. Não é afastar-se 3, ela já estava afastada 2. Ela precisa só afastar mais 1 para poder chegar nessa conclusão. Ok? E é isso, pessoal. Por hoje é só. Até uma próxima.